Olá, retomando agora com o nosso horário de geografia. E hoje nós iremos dar início lá no capítulo 2, né, da unidade 3. Nosso capítulo 2, nós iremos tratar sobre a cidade. Vocês lembram que lá no capítulo 1 nós tratamos bem legalzinho, né, sobre o campo, e agora vamos dar início à cidade. Então vamos lá, abro aí na página 96 do nosso livro de geografia. Então, na cidade, conforme nós já estudamos sobre, né, a maior concentração de pessoas, né, também das construções, do que no campo. Vocês sabem que no campo é mais tranquilo, né, as casas são mais afastadas, conforme nós já estudamos. Já na cidade isso não acontece, né, a concentração maior de pessoas e também de construção, e o fluxo é maior, claro. Então, nas paisagens da cidade é possível observar o que? Moradias, lojas, escolas, hospitais, viadutos, ruas, né? Então, várias construções nós podemos observar na paisagem da cidade. Mas as paisagens da cidade são muito diferentes entre si. Observe aí a fotografia. Nós podemos ver aí, na primeira nós temos a vista da cidade de Maria da Fé, lá em Minas Gerais. Então percebam que nesse caso ela é uma cidade pequena, apesar de ser cidade, ela é uma cidade pequena e tem poucos moradores. E nessa cidade aí de Maria da Fé, as moradias são terras e há alguns comércios locais. Então observem que apesar de ser configurada como cidade, ela ainda não é tão grande quanto observamos em outras. Observem aí a segunda imagem. Nós temos a vista do conjunto habitacional em Feira de Santana, no estado da Bahia, em 2016. Algumas áreas das cidades são ocupadas por moradias e são chamadas de residenciais, olha só. Na terceira, nós temos a vista da cidade de Belém, lá no Pará, em 2017. Nas grandes cidades vivem muitas pessoas, os prédios são uma solução para moradias e escritórios. Então, podemos observar aí 3 imagens de cidades, mas são 3 imagens, mesmo sendo cidades, que têm as suas particularidades. Na primeira é uma cidade pequena, com poucos moradores, e não temos a questão dos prédios. Já na segunda, nós temos aí as áreas de habitação por residências até, mesmo que seja um conjunto habitacional, são estilo residências. Já na terceira imagem, nós podemos observar prédios que foram construídos tanto para moradias quanto para escritório. Então, aí podemos observar alguma dessas imagens. Então, nesse capítulo 2, nós vamos estudar as características da paisagem da cidade, nós vamos entender também a relação da criança com a cidade, nós também vamos entender as atividades econômicas que estão presentes na cidade, o modo de vida, né, e também o trabalho que as pessoas desenvolvem lá na cidade. Nós também iremos tratar sobre as populações que vivem na cidade e, claro, sempre a relação entre o campo e a cidade. Então, essas são algumas metas aí que nós iremos aprender nesta unidade 2. Hoje nós vamos falar sobre o que é produzido na cidade, lá na página 100. Então, abram aí na página 100 que nós também iremos tratar sobre isso hoje. Então, vamos lá. O que é produzido na cidade? A indústria é uma atividade que também ocorre lá no campo, mas ela também é concentrada na cidade. Olha só, a indústria está presente no campo. Vocês lembram que lá no conteúdo do campo, muitas das indústrias começaram a se instalar no campo devido ao baixo custo, né, que vai estar, porque, conforme nós já estudamos, a matéria-prima está mais próxima do campo. E isso vai diminuir o tempo, né, de produção, vai ajudar a diminuir o tempo de produção, e também a mão de obra lá no campo é mais barata. Então, por isso, muitas indústrias começaram a se instalar lá no campo. Mas aqui no conteúdo de cidade, nós vamos entender que a indústria também está presente, sim, na cidade. Então, essa atividade econômica, a indústria,
Ela é responsável pela transformação de quê? Das matérias-primas em produtos industrializados, entendido? Então, há fábricas que transformam matérias-primas em máquinas e equipamentos. Outras transformam matérias-primas em produtos, como, por exemplo, indústrias que transformam matérias-primas em produtos. Nós temos aí roupas, calçados, automóveis, os medicamentos e equipamentos eletrônicos. Então, sobre esse assunto aí nós temos algumas questõezinhas, mas vai ser respondida na sua casa, tá? Vai ser para casa. Então, conforme a indústria ela está presente no campo, mas ela também está presente na cidade. E aí a função delas enquanto indústria é transformar matérias-primas, né, em produtos industrializados. E ela pode transformar matérias-primas em máquinas e também em equipamentos. E pode transformar essas matérias-primas também em produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Roupa, calçado, medicamento, e tudo isso é função da indústria na cidade. E aí na imagem nós temos a vista aérea do Distrito Industrial em Manaus, no estado do Amazonas, em 2014. Então, vemos aí, mesmo que na cidade, nós podemos observar aí nessa imagem, nós temos a grande presença da indústria. Então, a compra e a venda de produtos também são atividades muito presentes aqui na cidade, que é o caso do comércio, né? Então, os produtos da agricultura, da pecuária, do extrativismo e também da indústria são comprados e vendidos nas cidades, em diferentes tipos de comércio, que é o que nós chamamos os mercados, os armazéns, as farmácias, padarias e lojas, são alguns dos exemplos. Então, o grande forte assim, das cidades é justamente o comércio, né? Os produtos que vêm lá do campo, né, vêm para a nossa cidade e aqui tudo é vendido. É aí vendido em mercado, é vendido em armazém, na padaria, na farmácia. Então, todos esses produtos que vêm de lá ou que são produzidos aqui mesmo na cidade, eles vão para o comércio, entendido? Esses produtos podem vir do campo, mas podem ser produzidos aqui mesmo na cidade, levando em consideração que na cidade também existe indústria. Então, finalizado o produto, feito o produto, então ele vai ser levado para o comércio, né? E lá ele vai ser vendido em mercados, padarias, né? Ou armazém, tudo isso na cidade. Então, indústria e comércio estão extremamente ligados à cidade. O próximo é na página 102, onde nós temos que escolas, bancos, hospitais, museus, cinemas, meios de transporte são alguns exemplos de estabelecimentos ou atividades onde procuramos o que nós estudamos lá em História, prestação de serviços. Lembra que nós estudamos isso lá no nosso livro de História, sobre prestação de serviço. Então, ou seja, o que é a prestação de serviço? Procuramos alguém que realiza uma tarefa, não é isso? E aí, por exemplo, como cortar o cabelo, né? Nós vamos procurar quem? O cabeleireiro, não é isso? Ou vamos procurar essa pessoa e aí vamos obter esse tipo de serviço, que é a famosa prestação de serviço. No campo também existe uma rede de serviços como escolas, postos de saúde e lojas. No entanto, essas atividades se concentram mais na cidade. Então, no campo também existem essas funções, mas na cidade existe muito mais opções. Então, a prestação de serviço, conforme nós estamos também lá em História, não é isso? Onde uma pessoa ela tem um serviço, né? Ela trabalha, tem alguma função, por exemplo, o cabeleireiro, a manicure, então ela tem essa função e aí ela vai prestar um serviço em troca, lógico, do seu pagamento. Então, indústria, comércio e prestação de serviços são algumas das funções que existem na cidade. Então, essa é a nossa aula de hoje. E mais à frente, nós iremos entender um pouquinho mais dessas atividades que existem, né, na cidade agora, entendido? Então, essa é a nossa aula de hoje em Geografia.